Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu quero ler com vocês alguns versículos, tá, que se encontram na carta de Tiago, no Novo Testamento, e nós vamos dar uma estudada e tirar um proveito, né, dessa passagem. Vamos aprender um pouco mais, tá certo? Então eu quero que você acompanhe comigo aqui a leitura desses versículos e logo mais a gente vai estar tirando proveito dessa leitura. Então vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí versículo 17 vai dizer o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas, versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então vamos lá, gente, tá? Primeira coisa, no verso 14 ele vai dizer assim, né? Pode acaso essa fé salvá-lo? Pode acaso essa fé? Veja que ele ali está fazendo uma distinção da fé que ele está falando, tá certo? A expressão repistes no original, essa fé, está falando de uma fé específica, ou seja, uma fé de palavras, uma fé sem obra, uma fé sem prática, sem vivência, tá certo? Muitas pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas essas pessoas não vivem de acordo com esta fé. As pessoas muitas vezes é o que a gente chama de assentimento mental. Ela aceita uma informação, mas essa informação é apenas informação. Não tem o poder para transformar, para mudar ou para fazer com que a pessoa produza frutos respectivos a essa crença ou essa fé que ela diz ter, tá certo? Ou seja, no texto, né, na gramática, quando Tiago usa essa palavra, né? Essa fé, repistes, é um artigo definido que indica que Tiago está falando, está atacando, vamos colocar assim, um tipo de fé específico, ou seja, uma fé meramente verbal, da boca para fora, ok? Então, Tiago aqui ele não está dizendo que a fé não salva, que a fé não tem poder para salvação. Tiago está dizendo que essa fé sem obras é uma fé fingida, é uma fé que não tem poder para salvar. A verdadeira fé, a fé em Deus, a fé com obras, a fé demonstrada, a fé prática, tem o poder de salvar. Quando nós, amados, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é necessário, não basta apenas dizermos palavras, mas é algo que acontece dentro de nós e é externado para fora, ou seja, eu criei no meu coração, no meu íntimo, e eu externei. Qual é a obra que vai identificar, o que vai mostrar que eu criei? A minha confissão, o levantar da minha mão, ok? Mas veja que essa confissão é resultado de uma fé que foi gerada dentro, ok? Então Tiago ele está falando exatamente dessa fé, uma fé que é somente da boca para fora, uma fé que não tem frutos, uma fé que não produz salvação. Se essa fé não produz salvação, ela também não vai poder produzir transformação, tá bom? Versículo 17 vai dizer o seguinte: a fé sem obras está morta. A palavra grega aqui para morta é a palavra necra, que ela significa morta, sem vida, estéril. Ou seja, é totalmente o contrário de uma fé viva, que é a fé verdadeira, tá certo? Ou seja, a fé morta, a fé estéril, ela não tem utilidade, ela é uma fé inútil, tá bom? Então, veja que Tiago ele está se referindo aqui a uma fé específica, não uma fé que produz salvação, que é a que Paulo fala, né, lá em Romanos, tá certo? Então veja que Tiago está falando de uma fé diferente da fé que Paulo fala lá em Romanos, tá? Então vamos lá para Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos lá, eu vou ler aqui para você, tá? Romanos
Romanos 3, 28. Olha só o que é que Paulo vai dizer. Vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, tá? Então veja que Paulo está dizendo que o homem ele é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Entenda o seguinte: quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né, quando nós levantamos a nossa mão e nós fazemos a nossa confissão, precisamos entender que a palavra é ministrada, a palavra chega até os nossos ouvidos, desce até o nosso coração e fé é gerada no nosso coração. E essa fé produz uma prática, um fruto, uma obra que é a minha confissão, que é o levantar da minha mão. Mas essa fé que chegou até nós é uma fé que ela não depende da obra. Veja que a obra é um resultado da fé que chegou no meu coração. E que obra é essa que eu estou falando? A obra de confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a obra de se render aos pés dele, de se prostrar, de levantar as mãos, tá certo? E veja que Tiago, essa fé que Tiago está falando, que é uma fé que necessita de obras, uma fé que necessita de frutos, é uma fé como demonstração para o mundo, tá certo? Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10. Deixa eu botar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos para o próximo versículo aqui, Mateus 5,16. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja que Tiago está falando de uma obra que precisa ser evidenciada para o mundo, ok? A nossa fé precisa ter obras. As nossas obras vão mostrar a nossa fé. Mostrar para quem? Para o mundo. Essas obras vão servir como testemunho, tá bom? Então vamos lá, versículo 18. Versículo 18 vai dizer o seguinte: mostra-me tua fé sem obras. Isso que Tiago vai falar é como se fosse uma refutação retórica, né? Porque ele diz assim: mostra a tua fé sem obras. Por quê? Porque é impossível nós mostrarmos uma fé sem obras. Essa fé sem obras só pode ser da boca para fora. É impossível, né? A fé, ela precisa de obras. Ele vai dizer: e eu te mostro minha fé pelas obras. Ou seja, Tiago está dizendo que por conta das obras dele, ele conseguia demonstrar a fé que ele tinha. Enquanto quem tem uma fé da boca para fora não pode ou não consegue demonstrar a sua fé. Você entende isso? E aí, ou seja, Tiago está dizendo que as obras são a evidência visível de uma fé invisível. Vocês estão entendendo, gente? Então veja que Tiago em nenhum momento está desfazendo aquilo que Paulo fala lá em Romanos. Tiago aqui ele está mostrando uma fé prática, uma fé que deve ser demonstrada, tá certo? Mateus 7,16 diz assim, que pelos seus frutos os conhecereis. Então, gente, nós como cristãos, como pessoas que nasceram de novo, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisamos demonstrar as nossas obras, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso testemunho deve demonstrar para o mundo que fomos transformados, que fomos mudados e que existem atitudes em nós hoje que são frutos vindos de uma fé que foi gerada no nosso coração, uma fé que nos salvou e que nos transformou, que nos tirou do império das trevas e que nos colocou no reino de Deus. E essa fé, ela precisa ser demonstrada, é preciso ter fruto, ok? Porque só assim o mundo vai olhar para nós e vai identificar
que houve realmente ali uma transformação, uma mudança. E de fato vamos cumprir aquilo para o qual Jesus nos chamou. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado com essas palavras, com esse ensino, tá? Coloca aqui nos comentários, né? Deixa aí o seu complemento, tá? E vai nos ajudar muito a alcançar outras pessoas e que esse conteúdo também, para que esse conteúdo também se espalhe aí, para que mais pessoas curtam e se inscrevam no canal, tá certo? E que a palavra de Deus, o mais importante, seja propagada, seja divulgada. Deus abençoe você e toda a sua família.